Bom dia, pessoal! Esse vídeo de hoje tem o intuito de trazer ao nosso conhecimento, uma noção do verdadeiro significado da vinda de Jesus. Esse vídeo é para todas aquelas pessoas que acreditam que realmente Jesus era o Messias. O que era o Messias? Aquele que o povo aguardava para a salvação, aquele que viria trazer luz sobre toda a terra, Então, Jesus, ele não veio trazer um reinado igual ao de Davi. Davi lutava pela espada, pelo sangue. Muitas pessoas acreditavam que Jesus, o Messias, o enviado, o escolhido de Deus, ele viria aqui na terra para fazer o mesmo reinado de Davi. E até os dias de hoje, muitos de nós ainda esperamos esse Messias. Muitos de nós ainda queremos um Deus vingativo, um Deus que maltrata, um Deus que toma as nossas dores, e acaba sendo mal, e acaba... Já viu aquele ditado quando a pessoa diz assim: eu não vou fazer mal para essa pessoa, mas Deus há de castigar, Deus vai se encarregar dessa pessoa. Meu amigo, desliga disso. Esse pensamento, Deus não pensa assim. Primeiro que Deus não é um ser humano, Deus não é um ser, Deus é algo fora da natureza. Deus criou o ser humano, Deus criou toda a matéria. Deus não é a matéria, Deus não é o ser humano. Ele não pensa dessa forma. O máximo que nós conseguimos aproximar de Deus é observar a natureza. A natureza, tudo funciona em maior perfeição e harmonia, Desde os átomos até as galáxias. Tudo existe uma união pelo amor. Existe a troca de energia, Existe todo um processo do qual no seu elemento, primordial é o amor, Então, tendo isso como base, Jesus disse assim, tem uma passagem de Jesus muito importante que ele diz o seguinte: os fariseus chegam até Jesus, Jesus começa a debater com as pessoas, Na verdade, ele não debatia. Na verdade, eles queriam debater com Jesus, mas Jesus, grande sábio, ele nunca entrava nesse jogo. Na verdade, ele mostrava para as pessoas que tudo que eles julgavam, tudo que eles criticavam, não tinha nada a ver com Deus. Tudo isso tinha a ver com o seu egoísmo, com o seu orgulho. Ele diz assim: o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tinha calado a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Então, o que acontece? Esse é o maior e primeiro mandamento. Porém, já estaria respondida a pergunta, mas Jesus não para por aí. Ele diz assim: e eis o segundo, que é semelhante a esse: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei, presta atenção nesse ponto, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, 34 a 40, os versículos. Depois, em São Mateus também, ele diz: fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. Em São Lucas também ele diz: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então, a gente precisa parar de usar a Bíblia para a nossa própria interpretação, para nos favorecer. Em alguns momentos, quando as coisas vão de mal a pior, quando existe alguma afronta, a gente acaba usando, às vezes até o Antigo Testamento, naquela época, naquele contexto de guerras, de lutas, daquele Deus que era temido. Mas quando as coisas estão favoráveis, nós acabamos recorrendo a Jesus. Nós temos que entender que a partir do momento que Jesus disse que amar a Deus e amar o teu próximo é a maior lei, é o resumo de todas as leis, de todos os profetas que já existiram antes dele. Se Jesus disse isso e nós assumimos a postura como cristão e nós aceitamos isso, aceitamos o que o Cristo disse,
Nós já temos que ter a consciência que quando nós julgamos um irmão, quando nós criticamos uma pessoa, nós já estamos indo contra a lei. A justificativa normalmente nossa é assim: ah, mas está escrito isso, mas está escrito aquilo outro. Nós temos que ter em mente a interpretação. A primeira interpretação é saber que as traduções, como é feita as traduções bíblicas, as traduções para o português, né? Quando traduz do hebraico, quando faz toda a parte da tradução, existem alguns equívocos em algumas palavras. Quando você busca na raiz da própria palavra, como por exemplo, a palavra demônio. A palavra demônio significa gênio mau. O que é um gênio mau? É uma pessoa má, não um ser à parte da natureza. Então, nós precisamos aprofundar naquilo que nós conhecemos. O próprio Jesus também disse assim: ama a Deus, mas saiba por que você está amando Ele. Se você aceita tudo que mandam para você, se você diz amém a tudo que as pessoas dizem, baseado na interpretação dos outros, você vai cair num equívoco que chama fé cega. A fé raciocinada é aquela fé que ela é amparada pelo raciocínio, é aquela fé que é amparada por aquilo que o coração sente que é verdadeiro, quando afasta o preconceito, quando afasta o orgulho e quando afasta principalmente o sentimento do egoísmo. A verdadeira religião é aquela que une as pessoas. O resto é tudo equívoco do próprio ser humano. Eu, você, qualquer outra pessoa. Nós nos equivocamos sim. Aí se nós formos dizer, então quer dizer que tudo que está escrito, tudo que existe não merece, não tem valia? Tem muita valia. Mas devemos saber usar a interpretação de texto. Saber que cada coisa foi dita na sua época. Jesus também disse, haverá falsos profetas, falsos cristos se levantarão. Isso é para nos alertar. Realmente, existem pessoas de má fé, certo? Porém, também existem muitas pessoas boas nesse mundo. O padre Fábio de Mello, uma vez ele disse, a Maria Gabriela perguntou a ele sobre o que ele achava do Chico Xavier. Ele disse, Maria, eu posso não concordar, porque a minha doutrina, o que eu aprendi, não vai de encontro com aquilo que ele fazia. Mas o que eu vou falar de uma pessoa que a vida inteira fez o bem? O que eu vou falar de uma pessoa que a vida inteira fez a caridade aos outros? Então, a gente precisa parar de olhar a roupagem. A gente precisa parar de olhar com os nossos preconceitos. Nós precisamos aprender a olhar com o olhar do amor, a essência. Né? Quando você começar a olhar a essência das pessoas, quando você começar a olhar aquilo que ela pratica, aquilo que ela faz, e isso se tiver em alinhamento com amar a Deus e amar o próximo, meu amigo, desiste dos preconceitos. E uma coisa na parte da psicologia que eu trago para você, o mesmo preconceito que às vezes a pessoa tem em relação a crenças, a situações desse tipo, às vezes é o mesmo preconceito que ela tem, às vezes com pessoas, com lugares. E isso faz com que a pessoa sofra demais, se liberta, se permita conhecer, né? Conheça várias religiões, conheça várias pessoas, troque ideia. É no contato social, é na vida social que o progresso se constitui, certo? Então, nesse vídeo de hoje, que eu quero trazer para você é começar a praticar na sua vida o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Se você começar a usar esses dois maiores mandamentos, pode ter certeza, a sua vida vai melhorar em muito. Parar de olhar a roupagem das pessoas, olhar o coração. Jesus também disse, o que vale mais, as roupas ou o corpo? Né? O que vale mais? A aparência ou a verdadeira essência da pessoa? Busque a essência. Lá na Gênesis, vamos olhar agora a interpretação de outra maneira. Fala que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, quando você tem um preconceito, quando você julga alguém ou critica, concorda que você está julgando uma cria de Deus? Jesus depois vem dizendo que nós devemos amar ao próximo. Eles tentaram apedrejar uma mulher adúltera, conforme dizia a lei. Jesus era contra religiosos. O que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa fechada que acredita que só a verdade é detida dela, que ela segue dogmas. Se você seguir dogmas, você fica dentro de uma bolha, você fica aprisionado dentro daquele próprio pensamento.
é muito importante ter a religião. Eu dei início nessa caminhada espiritual a partir de religião, a partir do espiritismo. Eu ainda estou no espiritismo, né? E pretendo sempre estar. Mas o que eu estou dizendo para você? Você não pode ficar aprisionado. Você tem que ter a mente aberta para buscar outras formas de percepção. E quando você começa a entender isso, você começa a perceber que cada um enxerga a realidade física e espiritual de uma maneira. Nenhum está certo. São só apenas formas de perceber, certo? E você respeitando os outros, você já começa a quebrar algumas crenças na sua mente. Quando você começa a derrubar crenças na sua mente, algo extraordinário acontece. Você fica livre. Você fica livre de um processo que se chama alienação. Ao invés de você recorrer a qualquer outra coisa antes de julgar, antes de criticar, antes às vezes de tomar alguma decisão na sua vida que você precisa tomar, consulta primeiro ao seu coração. No fundo, nós sabemos se o que nós fazemos é certo ou errado. Busque conhecer, busque aprender. Uma mente que tem conhecimento, ela não divaga, ela não fica parada, ela avança. Busque, aprenda, conheça cada vez mais. E segue o ensinamento. Você que é cristão, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você que não é cristão, olha que coisa bacana. Se você não é cristão e chegou até aqui no fim desse vídeo, sabe por que você chegou? É que na verdade ninguém é cristão, ninguém é budista. Na verdade nós nos inspiramos em pessoas que têm uma vida reta, em pessoas que conseguiram a paz, o equilíbrio, mas a paz de espírito. Se a gente for olhar alguns cantores famosos, Amy Winehouse, alguns atores que cometeram suicídio, pessoas que eram detidas de milhões, de muito patrimônio e não tinham a felicidade, nós conseguimos descobrir realmente que dinheiro não traz felicidade. Na verdade, a forma como você utiliza o dinheiro, sim, ela pode trazer uma felicidade parcial relativa a esse mundo que nós vivemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a prosperidade, a abundância, a paz de espírito, né? Você não consegue isso apenas se isolando da sociedade, afastando de todo mundo e vivendo uma vida, digamos assim, isolado, né? O que acontece? O próprio Buda, no início da sua caminhada, ele vivia nas florestas fazendo a meditação. Porém, ele descobre que a verdadeira felicidade se encontra no meio do caminho. O que isso quer dizer? Ele descobriu que não tinha que ficar no meio da floresta. Ele descobriu que, na verdade, era o equilíbrio na vida mesmo. O que isso quer dizer? Você está na vida, você tem os vícios, você tem as tentações. A verdadeira felicidade está em você saber dosar, saber equilibrar tudo isso. Tá entendendo? Jesus foi para o deserto, né? Mas ele não ficou lá no deserto, sozinho, se interiorizando. O que ele fez? Ele foi para o contato com as pessoas. Primeiro, ele sabia o que Deus queria para ele, quando ele foi batizado. Segundo, ele foi para o deserto, sofrer as tentações. O que é sofrer as tentações? Ele colocou o seu corpo à prova e ele superou todos os desafios. Terceiro, ele se conectou com pessoas das quais tinham o mesmo propósito. Então, sabe o que está faltando para a tua vida? Essas três coisas. É você saber o que Deus quer para a tua vida. É você não se entregar às tentações. E terceiro, é você se conectar a pessoas que estão indo para o mesmo rumo. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai conseguir o que você quiser na sua vida. Esse vídeo de hoje é o intuito de nós falarmos um pouco de alguns pontos sobre Jesus, falarmos alguns pontos sobre a doutrina de Jesus, mas principalmente para que você desprenda os preconceitos, para que você fique aberto para receber novas informações. Como você pode perceber, eu falei de budismo, eu sei de muitas outras doutrinas que eu admiro, que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, né? Das quais fortalecem a nossa fé.
certo? Muitas pessoas, elas não gostam de conteúdos novos, mas você sabe por quê? É simplesmente porque ela tem medo de perder o que ela já tem. Quando a tua fé estiver muito sustentada, muito firme, você não tem problema com pessoas que são contrárias a elas. Agora, se você tem medo de qualquer outra pessoa que é contrária à sua fé, se você tem medo de críticas, você não tem a autoimagem formada. Você não sabe realmente quem você é e o que você quer para a sua vida. Tá? Então, depois comenta, manda mensagem para mim, manda comentando, falando o que achou do vídeo e chama mais pessoas para assistir. O nosso intuito aqui, desde o início, é levar até você o que nós conhecemos da vida espiritual, o que nós conhecemos da doutrina de Jesus, só que nada apegado a algo fechado, a um dogma. Na verdade, aqui a ideia é compartilhamento de informação a partir de ponto de vista. Tá? Então, que Jesus abençoe a todos vocês e até a próxima.